Sejam todos muito bem-vindos, boa tarde. Retornamos com a nossa programação do Espaço CNI, parceiros aqui na COP28. Esse espaço é uma realização da CNI, Confederação Nacional da Indústria, e tem como co-realizadores o Serviço Social da Indústria, SESI, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE. Conta também com os seguintes patrocinadores: Patrocínio Ouro, a Selen e Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA. Patrocínio Prata, Ativos, Cosan, Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, IBP. Porto do Açu, Petróleo Brasileiro, Petrobras e Governo Federal. BRF Marfrig. Patrocínio Bronze, BRF Marfrig, Confederação Nacional do Transporte, CNT, SEST, SENAT e ITL. Instituto Brasileiro de Mineração, IBRAM, JBS, Latam, Suzano e Vale. E o apoio institucional da Câmara de Comércio Árabe Brasileira, da Câmara Internacional de Dubai, do Instituto Amazônia Mais 21 e da Câmara de Comércio Americana. Iniciamos agora o nosso painel do IBRAM, Estratégias e Oportunidades da Descarbonização da Mineração Brasileira, Cases de Sucesso. Neste painel, vamos apresentar as estratégias e oportunidades de redução das emissões de carbono no setor mineral brasileiro por meio dos cases de sucesso. Estão conosco aqui no palco a gerente-geral de Mudanças Climáticas da Vale, Vivian McKnight, o diretor industrial corporativo de engenharia e SSMA da Gerdau, Maurício Metz, o diretor de sustentabilidade da Hidro, Eduardo Figueiredo, e o diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Mineração, Raul Jungmann, que fará a moderação deste painel. Diretor Raul, a palavra é sua. Obrigado. Boa tarde a todas e a todos. Eu gostaria de saudar aqui a presença do Roberto Aldrich, que vem a ser o presidente do IBP, Instituto Brasileiro de Petróleo, que nos honra aqui com a sua presença, e também do deputado federal por Minas Gerais, presidente da Frente Parlamentar da Mineração Sustentável, nosso amigo Zé Silva. Sejam muito bem-vindos, e todos os demais aqui presentes. Bom, como foi anunciado ainda há pouco, esse nosso painel versa exatamente sobre a contribuição da mineração para a transição, né, para a economia de baixo carbono e, obviamente, a descarbonização. E nós vamos ter aqui 3 empresas e a apresentação de 3 cases de sucesso dentre as principais mineradoras que nós temos no Brasil. Inicialmente, como já foi dito, a Vivian, que está aqui, que responde pela Gerência Geral das Mudanças Climáticas da Vale. Em segundo lugar, o Eduardo Figueiredo, diretor de Sustentabilidade e Impacto Social da Hidro. E, por fim, o Maurício Metz, diretor corporativo industrial de engenharia da Gerdau. Eu vou seguir essa ordem inicial aqui e pedir à Vivian que ela faça a apresentação do primeiro dos nossos cases. Por favor. Eu trouxe uma apresentação só para ajudar a gente a guiar algumas ideias e botar uns números na mesa, mas a ideia maior aqui é falar mais abertamente e propiciar o diálogo entre a gente. Deixa eu dar uma olhada no tempo aqui para não me perder. Tá bom. Mudanças climáticas não é uma temática nova para a Vale. A nossa primeira política ela data de 2008. A gente apoiou o Brasil na construção da Carta Aberta ao Brasil, lá em 2009, em que o setor... a empresa se juntou a outras empresas para começar o movimento de dar transparência aos dados de emissão. Então, o lançamento da Carta Aberta ao Brasil, lá em 2009, foi um dos primeiros movimentos do setor empresarial para dar transparência das suas emissões. Desde então, a gente vem publicando os dados de emissões, tanto de escopo 1, 2 e 3 da Vale. Mais recentemente, e principalmente pós... episódio de 2019, com o rompimento da barragem de Brumadinho, a Vale vem passando por uma transformação muito grande internamente. E isso refletiu também nos compromissos e na revisão da política de mudanças climáticas da empresa. A gente entende toda a dificuldade que o mundo tem visto e os relatórios que estão saindo nessa semana, principalmente, sobre a dificuldade de estar alinhado a 1,5 graus, mas para a visão da Vale, no escopo 1 e 2, a nossa ambição é virar net zero até 2050. A gente, para chegar lá, tem compromissos intermediários
Então, a gente tem meta alinhada a cenário well below 2 degrees, ainda não são metas alinhadas a cenário 1,5 graus, para escopo 1, 2 e 3 até 2030. Para escopo 1 e 2, a gente tem o objetivo de reduzir 33% as emissões, reduzir, não tem compensação. E para o escopo 3, onde tem a maior parte das nossas emissões, a gente se comprometeu em reduzir 15% as emissões líquidas. Quando eu falo líquida, é porque considera um percentual de offset. Então, a gente flexibilizou o atendimento dessa meta em até 20% para poder usar o offset. Isso nos custou a validação do SBTI para as nossas metas. Então, apesar das nossas metas terem a ambição alinhada aos cenários do SBTI na época, pelo fato da gente ter flexibilizado o atendimento da meta do escopo 3 para utilizar o crédito de carbono, fez com que a gente não conseguisse a validação, o que, no entanto, tiveram pontos positivos, porque permitiu um diálogo amplo de anos junto com a instituição do SBTI para conseguir mostrar a dificuldade que a gente tinha ao fazer o alinhamento com eles. E a gente conseguiu, foi proveitoso para os dois lados. A ciência tem a sua diretriz e a gente consegue entender o quanto que a gente está apto para alcançar essa diretriz ou não. E eu acho que aí vem um dos desafios que eu gostaria de compartilhar hoje. Um dos desafios é a gente conseguir levar a mineração que tem essa necessidade de crescimento para suportar a transição energética alinhada às metas baseadas em ciência. Como que a gente consegue compatibilizar isso? Esse é o primeiro desafio. Acho que está comigo. Só mais uma meta que também faz parte desse meio do caminho é a meta de uso de energia elétrica de fontes renováveis. A mineração é uma indústria energointensiva. A gente vai mostrar daqui a pouco aonde estão os nossos desafios on the ground, né, para reduzir a emissão do escopo 1 e 2. Mas é basicamente consumo de energia, seja elétrica ou seja através de combustíveis. Então, a gente se comprometeu em eliminar as emissões de escopo 2, ou seja, consumir energia elétrica apenas de fontes renováveis até 2030, globalmente, e até 2025 no Brasil. A boa notícia é que a gente conseguiu já quase que resolver o escopo 2 do Brasil. Então, apesar da meta estar para 2025, a gente já conseguiu, em 2021, consumir 99% das nossas, do consumo de energia elétrica de fontes renováveis no Brasil, mirando atingir os 100% ainda esse ano, quando os dados forem verificados por terceira parte independente. Então, a boa notícia é, no Brasil, dá para consumir energia elétrica de fontes renováveis. Existem desafios nas algumas operações internacionais, principalmente aquelas remotas, como, por exemplo, no Canadá, em que a gente usa combustível para gerar eletricidade, e também em Omã, em que a gente também tem uma planta de pelotização lá que usa energia do grid, que é baseada em gás natural. Então, existem desafios globais para fazer atendimento dessa meta de consumir só energia renovável que a gente está interessando. E eu acho que a vantagem da definição das metas é propiciar esse tipo de discussão. As metas foram todas definidas no alto nível da companhia, e isso propicia setar aonde a gente quer chegar. E aí os times começam a desempenhar os seus papéis e saem de dentro da área de sustentabilidade e entra dentro da realidade dos outros processos, permitindo que a gente crie estratégias para chegar lá. Então, o atendimento da meta do escopo 2 é um resultado disso. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os desafios dentro de casa, porque eu sei que a gente aqui vai endereçar depois os desafios no escopo 3. Então, quando a gente olha para escopo 1 e 2 na Vale, quando a gente olha primeiro para as emissões totais da Vale, a Vale é uma mineração, né, minério de ferro e metais básicos, sendo níquel, cobre e cobalto os principais produtos, além do minério de ferro. 98% das nossas emissões acontecem no escopo 3. Então, quando a gente fala mudanças climáticas para mineração, no caso da Vale, tem que incluir o escopo 3. Então, o escopo 3 a gente vai endereçar aqui como uma importante alavanca para a descarbonização do setor. Quando a gente olha o escopo 3 tem upstream, ou seja, todas as emissões advindas dos fornecedores e dos insumos que a gente compra, e tem o downstream, que são aquelas emissões por causa do uso dos nossos produtos. Como a mineração está muito no início da cadeia, as emissões de downstream, ou seja, o processamento dos nossos produtos, é o maior impacto das emissões de escopo 3. E aí, basicamente, a gente está falando do processamento no minério de ferro na indústria siderúrgica. Então, esse é o pareto da Vale para a redução das emissões de escopo 3. Então, o foco da companhia tem sido, vamos engajar junto com os nossos clientes em dois principais
drivers. Essa estratégia de redução do escopo 3 tem duas principais pilares. O primeiro pilar é: vou tentar melhorar ao máximo o meu produto, como a gente estava falando antes, aumentar o teor de ferro dele, priorizar a produção daquele produto que tem altíssima qualidade, que quanto maior o teor de ferro dentro do meu produto, menor o consumo de combustível na cadeia, menor a emissão. Então, o primeiro pilar é: o que eu posso fazer dentro de casa para fazer um produto de maior qualidade, ou até mesmo um produto inovador, como é o caso do briquete, que é uma aglomeração a frio, que pode ajudar o meu cliente a reduzir a emissão no forno. Esse é o primeiro pilar. Só que esse pilar endereça só um pedacinho do escopo 3. O grande emissão acontece no forno do cliente. Então, o segundo pilar é a parceria. O que a gente pode trabalhar junto para desenvolver e propiciar que o siderurgista reduza a emissão? Será que é a transição do alto forno para a rota elétrica? Como que a gente pode fazer parte dessa estratégia? Então, esses são os dois pilares para atendimento da meta de escopo 3 que os meus colegas vão endereçar aqui. Aqui eu vou olhar um pouquinho para o desafio da Vale agora para escopo 1 e 2 no Brasil 2030. Então, quando a gente olha aqui para esse gráfico ele mostra de onde vêm as emissões da Vale, né? A gente tem 33% das emissões vindas de fontes móveis. Então, aqui a gente está falando basicamente de consumo de diesel em caminhão e ferrovia. Quando a gente olha para o laranjinha e para o vermelho, ou seja, os 30 mais os 24, a gente está falando do uso de combustível fóssil nos fornos. E aí a gente está falando em fontes estacionárias e processos, né? Quando a gente faz a redução da pelota, que é um processo da cadeia, a gente também usa carvão. Então, os 24 mais os 30% são basicamente oriundos do processamento dos nossos produtos e na transformação deles através do uso do gás natural para fins de aquecimento e do antracito para fins de redução. Então, quando a gente olha... Os outros eu não vou nem detalhar agora, que não são muito pequenos. Quando a gente olha para dentro da mineração, a forma de reduzir as emissões é substituir combustível fóssil. E aí a gente tem toda a preparação da engenharia de uma planta para você fazer essa substituição. A boa notícia é que a gente já identificou algumas alternativas que permitam a gente chegar lá. E esse é um avanço que eu queria destacar. Apesar de hoje, aqui na COP, a gente está sentindo um clima de desesperança em termos de atendimento da meta 1,5 graus, eu acho que tem coisas importantes que avançaram. Desde que as empresas entraram nessa discussão e definiram as suas metas, houve um movimento muito grande da gente entender como que dá para reduzir a emissão. Qual é o portfólio necessário? O que tem que fazer? E isso fez com que as empresas se preparassem muito em termos de governança. Ou seja, hoje em dia, dentro da empresa, esse assunto é visto como um assunto integrado e estratégico, em que todas as áreas estão discutindo, seja a área de suprimentos, seja a área de marketing, seja a área de risco, área de estratégia. Não é mais um assunto isolado na sustentabilidade. E é um assunto que a empresa hoje já sabe o que ela tem que fazer para reduzir. Então, no caso da Vale, a gente sabe o que dá para fazer até 2030, que é substituir esses combustíveis fósseis, principalmente o antracito e o gás natural, seja por fontes renováveis. Aí eu estou falando de um biocarbono, né, que é um carvão vegetal de processo contínuo de alta integridade. Estou falando de um biometano, estou falando do etanol. A gente já sabe quais são as alavancas de descarbonização e os seus custos. Então, acho que a boa notícia é, as empresas já sabem o que tem que ser feito. O ponto que paira no ar é, isso tem que ser viável. Isso tem que ser economicamente viável. Porque a empresa tem os seus acionistas e a gente tem que fazer essa conta fechar. E eu acho que é esse ponto que a gente está hoje. Aonde que a gente viabiliza mercados que hoje em dia ainda são de nicho para fazer a diferenciação do produto de menor pegada e conseguir fazer com que essa diferenciação seja refletida em prêmios que financiem a descarbonização. Então, acho que o momento que a gente está é esse. E isso é um avanço quando a gente olha discussões de 2 anos atrás, que a gente não tinha as informações para poder chegar nesse nível da conversa. E aí, aqui é só para explicar um pouco como que a empresa trabalhou internamente para construir esse portfólio. Então, para a gente foi mais fácil fazer essa análise por etapa do processo. Então, a gente tem um portfólio para mineração, a gente tem um portfólio para a logística e a gente tem um portfólio para as operações que incluem forno. E a gente dividiu dessa forma o nosso roadmap de atendimento da meta, que nos propiciou identificar quais são os principais desafios e como que a gente pode fazer para avançar na implantação dessas soluções. E aí o que a gente pode ver é que, assim, para 2030,
A gente até em outro painel estava falando de hidrogênio, né? Hidrogênio para a indústria siderúrgica é uma esperança, é uma oportunidade da gente reduzir significativamente as emissões. Mas quando a gente olha para 2030, que é o foco para endereçar a meta 2030, a aposta maior está em soluções que já estão mais prontas no mercado. E aí a gente entra no potencial brasileiro do biocombustível. Então, no caso da Vale, a gente tem focado bastante na substituição do antracito por biocombustível, pelo biocarbono, porque é uma tecnologia que a gente já testou, já funcionou, a gente já rodou fornos de pelotização usando 100% biocarbono e funcionou. Então, assim, o foco está sendo em dar escala a substituição de combustível fóssil por biocombustível. E aí o biocombustível assume diversas formas, não vou entrar aqui nesse detalhe, mas pode ser o HVO, pode ser o biodiesel, um aumento do percentual do biodiesel no mix de combustíveis, pode ser o etanol. Então, aqui eu não vou detalhar esses pontos, só para não... Deixa eu voltar mais um ainda. E eu não podia deixar de falar de navegação, porque apesar da navegação ser o escopo 3 da Vale e não ser tão significativo quanto a emissão do alto forno, ela é necessária ser considerada, seja porque a IMO está regulamentando as emissões desse segmento, seja porque a gente tem uma situação geográfica que acaba desfavorecendo a posição do Brasil em relação a outros países, quando a gente considera a China, por exemplo, que é um dos maiores consumidores dos produtos da Vale. Então, analisar estrategicamente a descarbonização do transporte marítimo é muito importante para a Vale. E é muito importante para o Brasil, que, de uma forma geral, vende produtos de baixo valor agregado, com frete com margem muito apertada, e que qualquer impacto em aumento de frete vai ser repassado para os produtores. Então, na Vale, a gente acompanha esse assunto de perto, a gente desenvolve, junto com os parceiros, navios cada vez mais eficientes, que reduzam qualquer impacto de taxações, por exemplo, nos combustíveis, e tem trabalhado fortemente para identificar soluções para substituir o combustível. Então, foram feitos projetos para usar metanol, estamos testando também o uso de biocombustível nos navios, para tentar, o mais rápido possível, viabilizar essa conversão e essa redução do uso do bunker na parte da frota marítima. E esses eram parcerias, é outra grande mensagem. A gente não vai conseguir fazer isso sozinho. Né? Ficou explícito, o escopo 3 é extremamente importante, a navegação é extremamente importante, preciso transformar a minha operação e preciso ter um biocombustível disponível a um preço que eu consiga pagar. Qual o papel da empresa dentro dessa dinâmica e como que as parcerias são importantes para a gente conseguir viabilizar essa transformação é um assunto que também paira nesse ar, nesse momento, e está reconhecido que isso é necessário. E aí aqui eu trouxe um exemplo da parceria que a gente fez com a Petrobras, que foi uma das mais significativas no meio de tantas outras, mas é uma das mais significativas e uma das mais recentes, em que a gente está comprometido em estudar não só o uso dos biocombustíveis, mas a questão de mais longo prazo, como o hidrogênio, também em parceria junto com eles. Então, acho que são esses os pontos que eu queria trazer hoje para compartilhar com vocês. Acho que isso aqui já é da apresentação de outros. E agradecer a oportunidade de poder compartilhar um pouquinho. Obrigado, Vivian. Bastante abrangente a sua exposição e, ao mesmo tempo, precisa, clara. Muito obrigado. Eu vou chamar agora para também apresentar o caso de sucesso, no caso específico da Hidro, o Eduardo Figueiredo, que vem a ser diretor de sustentabilidade e impacto social da empresa. Boa tarde. É boa tarde mesmo, né? Primeiro eu queria agradecer o convite. Para nós é um prazer estar aqui. Queria cumprimentar todo mundo que está na plateia, os parceiros. E aí eu queria falar um pouquinho da nossa estratégia de carbono. Deixa eu ver se eu consigo. Mas antes de eu passar
A Hydro é uma empresa líder em alumínio e energia que tem compromisso com o futuro sustentável. São mais de 30 mil empregados e empregadas em todo o mundo que transformam recursos naturais em soluções inovadoras e eficientes. No Brasil, estamos nos estados do Pará, São Paulo, Santa Catarina e Rio de Janeiro. Atuamos em toda a cadeia de valor do alumínio, desde a mineração de bauxita, refino de alumina, até a produção e extrusão de alumínio. E ainda gerando e comercializando energia renovável. Desenvolvemos e fornecemos nossos produtos de forma responsável, investindo em soluções sustentáveis e colaborando com a redução de emissões. Tudo isso com responsabilidade e respeito às pessoas e ao meio ambiente. Para a Hydro, ser um bom vizinho é contribuir para um futuro sustentável para todos. Esse é um retrato bem rápido. Vê se saiu. Como é que eu faço aqui? Voltou pro vídeo. Pode me ajudar? Acho que ela pôs o vídeo. Acho que ela pôs o vídeo ao invés do... Bom, então, eu queria aproveitar essa oportunidade para falar da nossa estrada de descarbonização. A Hydro é uma empresa norueguesa, aliás, é uma empresa multinacional, mas que tem uma base muito forte na Noruega. Tem uma história muito forte. E Hydro, nós atuamos na cadeia do alumínio inteira, integrada, e na energia. Mas a Hydro, a origem dela, inclusive a palavra hidro, vem de energia que vem da água. A Noruega é um país que tem um potencial hidrelétrico muito forte. E há 100 anos atrás, uma pessoa supervisionária na Noruega começou a explorar isso para gerar energia elétrica, para fixar nitrogênio, para fazer fertilizante, que depois virou Yara. Depois também usar energia elétrica para fixar o alumínio, né, que hoje é a Hydro. A parte de energia, nos anos 50, 60, houve uma exploração de óleo e gás, que foi quando a Noruega também entrou fortemente nesse setor. Essa empresa virou Statoil, que hoje é Equinor. Então, a Hydro é uma conjunção dessas três empresas, que eu acho que todo mundo aqui conhece. E a Hydro, como nós conhecemos hoje, ela ficou na parte do alumínio, né? Mas ela traz toda essa carga de energia desde lá de trás. E isso é importante porque, assim como a Vale, a energia, a mudança da matriz energética para a gente é o nosso caminho para descarbonizar. No Brasil, a gente tem a operação da Alunorte e da Albrasa em Barcarena, é a nossa principal operação aqui no Brasil. A gente opera lá desde 2011. Mas a empresa mesmo tem mais de 100 anos, então, de história industrial. De novo, o alumínio, na estratégia da Hydro, é o material do futuro, é um material do futuro de baixo carbono. Então, toda a estratégia hoje, que nós temos uma estratégia de sustentabilidade e lucratividade, mas, na verdade, a grande aposta é que o alumínio de baixo carbono, ele vai ser o material que vai ser utilizado para construir essa sociedade que a gente está vendo aí lá para 2050. Então, isso está bem arraigado e bem entranhado, não só na parte de sustentabilidade, mas na parte do negócio. Então, o fato de nós trabalharmos na cadeia inteira, ou seja, a gente trabalha desde a exploração da bauxita até o extrudados, que é a transformação do metal, na parte que vai para Mercedes, para BMW, para Tesla, para a construção civil, nos dá uma vantagem muito grande de controlar a cadeia, ou seja, da gente ter a rastreabilidade do nosso produto, desde a mineração até o produto que entra na Mercedes-Benz. E é por isso que as automotivas, inclusive, têm buscado a Hydro por causa da nossa capacidade de ter um controle dessa cadeia. Então, isso para o Brasil, em termos de competitividade, é bastante interessante, porque nós já temos a melhor bauxita em termos de qualidade, a melhor bauxita e o melhor alumínio do mundo. É
uma concentração muito alta de alumínio, baixa de sílica, que é muito atrativa para as reduções, para os smelters ao longo do mundo. Baixa muito o custo. O que a gente está vendendo agora? Que a nossa alumina também ela é de baixo carbono. E isso, como você falou, é estratégico no mercado, até nessa transição que a gente está falando, né? Como é que a gente garante que essa vantagem competitiva se transforme em $1 a mais na tonelada que a gente está vendendo. Então, todo o trabalho de formatação desse prêmio em cima de uma capacidade de produzir de baixo carbono é parte da nossa estratégia de negócio. Aí eu queria falar um pouco sobre como é que a gente está avançando. A Hydro tem uma estratégia de sustentabilidade baseada em clima, meio ambiente e sociedade. Na parte de clima, nós temos uma ambição de oferecer produtos net zero da companhia, e aí em todos os seus setores. A gente envolve tanto a parte de mineração, refino de alumina, mas também uma empresa de energia que nós temos, a parte de alumínio metal primário, que é a sequência da alumina, e depois a transformação desse metal. Então, ao longo da cadeia, a gente tem aí uma série de estratégias, que eu vou falar um pouquinho depois, sobre como é que em cada uma delas a gente pode reduzir o conteúdo de carbono para poder atingir isso. Então, nós temos temos duas estratégias dentro da questão do clima. Uma é fortalecer a nossa posição. A Hydro já tem o alumínio de mais baixo carbono. Nós temos hoje dois produtos, o Reduxa, eu vou falar um pouquinho mais dele, que é um produto que ele é rastreado desde o começo, desde a bauxita até a entrega, de baixo carbono. Hoje a gente está com o Reduxa 4.0, são 4 kg de tonelada 4 kg de CO2 por tonelada de alumínio que nós entregamos. Então, esse produto ele está indo ao mercado com essa marca, já para colocar o nosso produto em vantagem competitiva em relação ao mercado. A mesma coisa o Circal. O Circal ele é de post-consumer scrap, ou seja, de material reciclado. Então, ele já também entra como um conteúdo muito mais baixo de carbono no mercado. Então, a estratégia nossa é colocar esses produtos no mercado para fortalecer a nossa posição. E a outra é diversificação em energia renovável. Então, nós temos hoje, dentro do Grupo Hydro, uma empresa de renováveis, a Rain. Nós temos 3 projetos no Brasil aí de eólica, que inclusive faz parte da estratégia que nós temos de reduzir a emissão de carbono na própria Alunorte e Albras, em Barcarena. Nós temos também uma empresa de hidrogênio. Hoje, como foi falado aqui também, o hidrogênio ele ainda precisa de maturidade no Brasil. A gente não tem essa capacidade de virar essa chave ainda, mas na Europa a gente está investigando isso. E uma empresa de baterias, também apostando no setor, né, de consolidação dessa fixação da energia. Né? Então, a energia também é parte da estratégia de negócios do grupo como um todo. Então, para nós, especialmente no Brasil, a transição energética é ponto crucial nosso, é nosso grande investimento. Né? O Brasil faz parte, a bauxita e alumina dentro da cadeia inteira nossa, da Hydro, nós somos responsáveis por 30% da redução das emissões totais da empresa, sendo que a nossa estratégia, olhando para 2030, a redução de 30% de emissões, da intensidade de emissão da empresa, comparado a 2018, e zerar em 2050, para que a gente possa chegar nessa posição. Aqui é só mostrar, nós temos uma cadeia integrada no Brasil, isso até a título de posicionamento da Hydro, né, como uma empresa norueguesa, mas com importância no Brasil, o fato da gente verticalizar aqui. Então, no Pará, nós temos da mineração até o refino da alumina. Do outro lado da rua, da Alunorte, a gente já tem uma redução, um smelter da Albras, uma das maiores que tem, é a maior da América Latina, para que a gente possa ter esse posicionamento verticalizado no Brasil.
E aqui é a nossa história, como eu falei, a gente hoje tem o Reduxa, é um produto premium que a gente tem, então, especialmente automotiva de alto valor, Mercedes, Porsche, Tesla, a gente vem fechando parceria, a gente acabou de fechar uma parceria com a Volvo Caminhões agora, global, que apostam na nossa capacidade de comprovar a redução de carbono desde a mineração até a entrega final. Então, o que vocês estão vendo é a composição do Reduxa 4, então, nessa composição, de novo, 4 kg de CO2 por tonelada de alumínio, a nossa posição de alumínio é responsável por 1,3 quilos de carbono por tonelada de CO2. Então, esse é o produto que nós vendemos certificado hoje e que vai para o carro da Mercedes falando, olha, parte do seu produto ele é o Reduxa com esse tipo de carbono, faz parte do cálculo deles de entrada. A nossa proposta é reduzir isso. Então, nós estamos hoje num caminho do Reduxa 4.0 para o Reduxa 3.0 e para o Reduxa 2.0. Nosso plano é chegar em 2030 já com o Reduxa 2.0 no mercado. A principal redução é na alumina. O consumo de energia, a gente tem no smelter um consumo alto de energia, mas a nossa energia já é renovável, então no Brasil a gente pega energia de Tucuruí, nos smelters da Noruega também energia hidrelétrica, mas fundamentalmente na alumina é que está nosso potencial maior de redução e esse é o nosso plano para chegar lá. Então, o que a gente está fazendo, o grande investimento agora para 2030 é a alteração da matriz. Então, a gente está saindo de óleo e de carvão para gás natural. Então, a gente fez um acordo, o primeiro carregamento de gás natural está chegando agora, nos próximos dias, de Singapura, o sistema já está completamente ligado, e aí a gente já liga a chave e altera, e nisso, automaticamente, a gente já faz uma redução. Com essa mudança somente, a partir do ano que vem, a Hydro já tem a alumina de mais baixo carbono no mercado, que dá um potencial competitivo enorme para o Brasil. Além disso, a gente está eletrificando as caldeiras, então a gente já trouxe uma caldeira enorme num carregamento de uma empresa da Noruega, então a gente já substituiu uma caldeira. Nós já temos o plano de alocação de capital para a substituição de mais 2 caldeiras e só nessas 3 caldeiras a gente retira 700 mil toneladas ano de CO2 da nossa matriz. Uma das 4 caldeiras que nós temos, a ideia é que a gente use o caroço do açaí, ou seja, a introdução com biomassa, e a ideia do açaí também é fazer isso em parceria com as comunidades locais, para que a gente possa, então, fazer esse mix de energia para poder reduzir a nossa posição. Isso até 2030. A partir de 2030, a gente tem outras tecnologias, aí é uma ambição, mas a gente está trabalhando nisso, tanto de sequestro de carbono, como alteração no processo de smelter. A gente tem uma patente de um processo para fechar o circuito de carbono e cloreto no processo de redução, para reduzir a emissão o mais próximo possível de zero e fazer o sequestro de carbono no impacto residual. Então, falando daquele planejamento até 2030, nós temos nessas 2 partes o grande bloco de redução, então é realmente a alteração da nossa matriz energética, a alteração para gás natural, que acontece agora, e a eletrificação das nossas caldeiras. E aí parte disso, a parte lateral, como eu falei, o investimento muito forte em energia renovável, e a Hydro, há 2 anos atrás, tomou uma decisão de montar uma empresa. Essa empresa acabou de entrar numa joint venture com a Maguire, então passa a ser uma empresa com uma robustez ainda maior para poder garantir os PPAs nossos em energia renovável produzidos no Brasil para atingir essas ambições que a gente tem. E aí, a gente tem uma outra, pensando também nessa proposta nova que apareceu em Montreal no ano passado, de natureza positiva.
A gente tem um planejamento muito forte de como zerar a nossa pegada, né, de como garantir que a nossa operação ela não está fazendo mal à natureza e às pessoas. E aí, a partir daí, além disso, a ideia é que a gente consiga fazer uma regeneração, ou contribuir para a regeneração da natureza. Ou seja, não basta, de acordo com os compromissos que foram firmados no ano passado em Montreal, não basta a gente simplesmente cuidar da nossa pegada. A gente tem que trabalhar, especialmente o setor privado, para ajudar outros setores, ou contribuir com a descarbonização de outros setores. E aí eu trago esse exemplo. A gente, no resíduo de bauxita, após a precipitação da alumina, nós geramos um resíduo de alto conteúdo de ferro, que até o ano passado ele era economicamente inviável da gente extrair. Fizemos uma parceria com a Wave Aluminium, que é do grupo da Lore Invest, que também tem uma origem norueguesa. E com micro-ondas, hoje, eles conseguem extrair esse metal com bastante competitividade econômica. E hoje a gente está implantando uma planta já piloto, mas com escala industrial, uma planta de 50 mil toneladas de ferro gusa de baixo carbono, que vai ser implantada em Barcarena. E é um grande exemplo de circularidade, porque a gente processa o que para nós hoje é um resíduo, mas ele já está sendo produzido como um produto de baixo carbono para entrar no mercado aí com ferro gusa com essa qualidade. A gente está falando de uma empresa de 300 milhões de dólares ano, nova em Barcarena. Gera economia, ou seja, você tem todo o impacto positivo gerado por uma coisa que era um resíduo nosso, né? Então essa também faz parte da estratégia da Hydro. Então, essa é a nossa visão de futuro. A ideia, e aí pegando um pouco da fala da minha colega da Vale, é o caminho não só do carbono, mas ele tem que ser um caminho completo. Nós temos uma pressão muito grande de downstream, falando, olha, nós queremos carbono, mas também nós queremos biodiversidade, não tem como mais operar. Se você comprovar que você tem impacto residual zero na biodiversidade pela sua operação, que você está contribuindo indo além, e também a questão de direitos humanos. Há uma pressão enorme para que a gente comprove que a gente opera de maneira responsável e que a gente contribua também no sentido de desenvolvimento da sociedade. Olhando para a COP30, que vai ser uma COP de pessoas, eu acho que isso está bem claro. A gente tem uma janela de oportunidade muito grande para provar que o produto brasileiro, no nosso caso, que é a bauxita e a alumina brasileira, tem um diferencial. Está todo mundo olhando para a gente, comparando com as outras áreas do mundo em que a bauxita também é produzida, e a nossa intenção é utilizar essa janela de oportunidade para provar que esse é um produto de altíssimo valor agregado, e porque a gente quer também, para viabilizar isso, provocar o mercado para que se pague um prêmio para isso. Eu acho que essa é a grande discussão que a gente tem. Há um custo alto. Nós só na matriz energética, na transformação do fuel switch, que chamamos, 1,8 bi de reais. Então, esse investimento, óbvio, a gente está apostando no mercado futuro, mas ele precisa ser reconhecido pelo mercado. Então, acho que essa discussão toda indo para a COP, especialmente pelo nosso setor, é fundamental para que a gente consiga viabilizar essa transição aí, porque ela custa dinheiro, né? Então o mercado tem que reconhecer isso. E é isso. Obrigado pelo espaço. Muito obrigado, Eduardo Figueiredo, pela sua estimulante exposição, que levanta uma série de questões para a gente conversar mais na frente. Ele que é diretor de sustentabilidade e impacto social da Hydro. Falando em Hydro, está presente aqui o CEO da Hydro, o Baranov, que nos honra aqui com a sua presença. Seja muito bem-vindo. E passamos agora a palavra para o último expositor, que é o Maurício Metz, diretor corporativo industrial de engenharia da Gerdau. Você tem a palavra. Fique à vontade. Obrigado pelo convite, saudando aqui as autoridades presentes todas. E eu acho super relevante esse tipo de... Até nos bastidores, a gente estava conversando, né? O
que é o escopo 3 da Vale. Muito legal saber que tem um coproduto do alumínio que pode ser usado na siderurgia. A nossa escória de alto forno e escória de aciaria elétrica é a sucata do setor de cimento. Então, os temas de sustentabilidade estão trazendo desafios, mas estão trazendo oportunidades dos setores se reinventarem. Acho que isso é um tema super interessante para todo o time, né? É uma das razões, inclusive, de eu ter sido convidado para integrar essa área. Portanto, antes de eu entrar nos slides aqui, falando especificamente do setor do aço, né? Primeiro, é a importância do aço para a transição energética, né? Não tem torre eólica, não tem fazenda solar, não tem usina hidrelétrica, não tem torre de transmissão sem aço. Então tem uma importância muito grande, né? Embora a gente tenha essa preocupação aqui, um painel sobre a mineração, de qual seria o escopo 3, né, da mineração, não tem esse processo de transição energética sem esse setor primário, sem o acesso a isso. Então, embora a Gerdau seja uma empresa que usa muito a reciclagem, 70% do que a gente produz é de sucata ferrosa reciclada, a gente tem esse DNA da reciclagem dentro da Gerdau, a gente entende a importância da rota primária como fundamental, especialmente para países em desenvolvimento. O Brasil é um país que consome em torno de 120, 150 quilos por tonelada, 150 quilos de aço por pessoa, per capita, ao ano. Um país desenvolvido, como a Coreia do Sul, como os Estados Unidos, como a maioria dos países europeus, chega próximo a 1 tonelada per capita ao ano. Que é o acesso à estrada, é a mobilidade, é o acesso à energia, né, é toda uma indústria forte que é uma característica forte do desenvolvimento da sociedade. Então não tem essa alternativa de usar só a sucata no Brasil, ela não existe. Na verdade, nenhum país em desenvolvimento vai conseguir acessar a quantidade de sucata que precisaria para fazer a descarbonização. Então é muito importante que a gente se una entendendo a importância da rota primária para o desenvolvimento e achando soluções para fazer com que essa rota primária seja sustentável. Eu vou falar um pouquinho sobre isso agora na apresentação da Gerdau. Então, de maneira geral, né, nós somos uma empresa que está muito focada nas Américas, tá? A gente é o maior produtor brasileiro de aço, nós somos o maior reciclador de sucata ferrosa da América Latina, nós reciclamos 11 bilhões de toneladas ao ano. Uma característica importante do aço, né, ele é um produto infinitamente reciclável e 100% reciclável. Então, tudo que a gente puder coletar, tudo que é magnético, isso que é interessante, né, porque é tão diferencial e é fácil de coletar, acaba se tornando, né, então uma geladeira de ontem vai virar um perfil estrutural para uma ponte, para um hospital, né, para a indústria alimentícia e qualquer uma das indústrias. Então, a Gerdau hoje, ela, como eu falei, né, ela tem o DNA muito forte na sucata, 30% da produção mundial vem da sucata. Na Gerdau, a gente tem o lado oposto, 70% da produção vem da sucata e é o caminho que todas as siderúrgicas estão avançando, usar, né, o endgame da neutralidade na siderurgia passa pela sucata e energia renovável. Até lá, obviamente, muita solução tem que vir da rota primária, tá? Então, aqui dá para ter uma ideia. Como característica também, a gente tem uma parte da nossa produção no Brasil, ela é feita com carvão vegetal. Então, essa carga biogênica, ela tem uma característica de neutralidade, de quase neutralidade, e a gente consegue utilizar ela como matéria-prima para quase 1 milhão de toneladas no Brasil. Em termos de compromisso, pessoal, a gente hoje já está numa posição diferenciada, tá? Na primeira linha que vocês foram olhar, que é o ponto de base que a gente criou quando a gente iniciou a discussão sobre o roadmap de descarbonização, a gente já está abaixo da metade da média mundial de intensidade, exatamente por esses fatores que eu comentei. O uso intensivo de sucata, o acesso à energia renovável, o uso de biomassa, e aí em praticamente todos os países, algum desses fatores tem se destacado e permite a gente estar com uma base em 2020 de 0,93. Em 2022, a rota elétrica cresceu em volume de produção e a gente conseguiu acessar energia
renovável e energia limpa em maior quantidade. Então, a gente passou, inclusive, a gente nem esperava chegar tão rápido nesse resultado, a gente chegou em 0,85. A projeção que a gente fez, o nosso plano de 10 anos, é chegar em 0,82, com todas as ações já mapeadas. A gente quer estruturalmente estar próximo a 0,80, mantendo essa característica de estar muito abaixo da média, tá? Só para falar um pouquinho sobre as rotas, né? O aço ele tem uma importância nas emissões mundiais, né? Acho que esse é um tema que o setor todo tem trabalhado, é o principal tema do setor. Eu acabei de voltar, aproveitei minha vinda aqui para ir numa conferência sobre hidrogênio, a maior conferência que o setor siderúrgico já fez sobre todos os projetos relevantes que já estão começando a usar hidrogênio ou carbon capture. Foi aqui em Abu Dhabi, muito interessante a conferência, porque esse caminho do carbon capture ou do hidrogênio é o caminho que vai permitir, né, uma descarbonização ou um offset relevante para a rota integrada, que é a rota que usa o minério. A segunda rota, né, que é a mais característica da Gerdau, é essa rota elétrica com uso de sucata, está logo na linha abaixo. E aí a gente tem uma característica muito típica do Brasil, né, tem players como a Peram, a Valorec, a Aço Verde Brasil e a Gerdau, que atuam muito nesse setor, que é usar o carvão vegetal de florestas de reflorestamento. A gente recupera áreas degradadas ou mantém florestas de eucalipto certificadas, né, com renovação, para conseguir usar o carvão vegetal como um dos insumos. A gente tem falado muito nas discussões de bastidores assim, no setor que a gente tem que ser quase que agnóstico. Esse é um termo que a TI usa muito, né? A gente não pode, é só hidrogênio, é só carbon capture, é só eletrificação. Não tem um caminho único, né? Cada região vai ter uma característica, né? Estados Unidos, por exemplo, Estados Unidos tem abundância de sucata. Nós temos operação nos Estados Unidos. Então, qual é o nosso papel? É ser muito eficiente em sucata. O que a gente não tem nos Estados Unidos? A gente não tem energia renovável. Mas, ao mesmo tempo, tem IRA entrando, com um push muito forte do governo americano para conseguir fazer essa transição. Então, de certa forma, né, ao mesmo tempo que eu não tenho energia renovável, eu tenho uma política pública que está entrando muito forte nesse aspecto. A solução americana não é a solução para o Brasil. O Brasil não tem sucata o suficiente para fazer isso. Se o Brasil fizer isso, de confiar apenas na economia circular e não usar a rota primária, a gente condena o crescimento do país. Então, é super relevante esse painel aqui para a gente discutir essas alternativas, e todos os projetos conjuntos que a gente conseguir fazer vão ajudar. Um tema, por exemplo, importante, né, para esse avanço da rota primária é o gás natural. O gás natural é o insumo e a energia de transição antes da gente ter competitividade do hidrogênio, antes da gente ter regulação ou algum tipo de tecnologia disruptiva. Então, temas como esse são super importantes para a gente discutir. E a tecnologia que usa o gás natural, visitei aqui, cerca de 100 quilômetros daqui, a maior planta dos Emirados Árabes de produção de DRI, eles usam gás natural e estão estudando como no futuro eles podem utilizar hidrogênio e fazem carbon capture na planta. Então, é super importante essa discussão, né, agnóstica. Eu roubei um termo da TI, a TI adora usar esse termo, para que a gente use todas as alavancas que a gente puder, considerando as características regionais de cada país, considerando o nível de desenvolvimento de cada país. Então, isso é um pouco do que a gente tem discutido. Eu vou falar num bridge logo à frente como é que a gente materializa isso. Mas acho que um outro fator importante, gostei muito da apresentação do Eduardo, né, as soluções que a Gerdau traz para os clientes, né? Então, eu preciso ter o aço pronto para a eletrificação, para o veículo híbrido. Então, os nossos projetos precisam dar essa tranquilidade para o conceito de downsizing que a indústria automotiva vai passar, e eu tenho que estar disponível. Eu tenho produtos, por exemplo, a gente tem um investimento na nossa usina no Texas, que ela vai entregar o Solar Pile, que é a base estrutural, por exemplo, para um painel solar. Nós vamos entregar no time to market ideal para que aquele mercado consiga descarbonizar. Então, essa é a visão que as empresas têm que ter, não é apenas da porta para dentro. O compromisso mais importante é da porta para dentro, né? Mas as soluções que os clientes percebem é o que vão gerar um impacto relevante no curto prazo na sociedade, para uma torre eólica, para uma fazenda solar,
né, para uma usina hidrelétrica, qualquer uma linha de transmissão, qualquer solução que eu possa dar para que o setor faça a transição energética. Isso é um pouquinho do que a gente está falando aqui quando a gente fala dos produtos e dos mercados-chave que a Gerdau atua em todas as Américas, né? Então, falando um pouquinho de como é que esse tema avança, né, o que a gente já mapeou, já comprometeu e já aprovou de projetos até 2030, né? A gente já, obviamente, low hanging fruits, né? Primeira alavanca que a gente vem é a eficiência energética. Existem possibilidades de usar biomassa, né, ou outros combustíveis no segundo fator ali, né, Coke Route Improvements, então a rota COC com outro tipo de insumos. Se a gente conseguir acessar gás natural mais competitivo, no volume que precisa, essa segunda alavanca de 0,03 ela cai muito mais, né? Então essa é uma discussão que a gente tem feito. A gente tem acompanhado testes na América do Norte e tem participado de projetos de pesquisa também para injetar hidrogênio em alto forno, ou seja, esse ativo, eu não tenho a tecnologia futura disponível, o que eu posso fazer de melhor com o ativo atual? Então, biomassa, gás natural, hidrogênio, a própria biomassa dentro do COC, é um teste que a gente tem feito, ganhou uma premiação recente em relação a isso. Então, tudo isso é essa segunda coluna de Coke Route Improvements. A terceira, obviamente, buscar o avanço do grid de energia limpa em todas as nossas geografias, né? O Brasil já está muito bem posicionado, a gente já tem um portfólio praticamente de 100% de energia renovável, tem investido em autoprodução, tem investido em JVs, tanto na linha de painel solares quanto na base hídrica também de energia. Então, essa seria a terceira coluna. O que é a provocação interna dos executivos, né? Tudo isso aqui é meta de longo prazo e é revisada pelo board da organização anualmente, né? Com contratos a cada 3 anos. A grande discussão é que dependendo de como as coisas andarem nesses países em que a rota ainda não é tão limpa, a gente consegue capturar mais 0,10. Né? Então, esse é o desafio adicional que eventualmente vai fazer. Toda vez que eu falo isso, a Senira, né, nossa gerente geral, ela se assusta, mas a gente tem que ser arrojado, a gente tem que buscar mais e tudo que tiver na nossa mão, a gente tem que achar alternativa. Como a Gerdau tem muita experiência no setor de energia, né, e pode, de certa forma, colocar um portfólio de investimentos para isso, eu acredito que projetos como o da Fazenda Solar no Texas podem avançar além do que a gente espera e a gente conseguiria capturar mais 0,10 nessa intensidade de emissões por tonelada. Tá? A última parte, né, interessante, o impacto que o gás teria. Se o gás estivesse disponível competitivo, a gente conseguiria capturar mais 0,3. Eu fico praticamente neutro, né, se eu quisesse usar o offset. E aí a última perna é uma fronteira de tecnologia. A gente acredita que a gente está muito posicionado para aproveitar essa transição tecnológica quando ela acontecer. Os nossos ativos, né, falando especificamente coqueria e altos fornos na unidade de Ouro Branco, eles entram numa necessidade de reline de fim de vida entre 2030 e 2035, que a gente entende que é uma janela ótima para acompanhar esses projetos que a Europa tem sido, está na vanguarda, de como é que esses projetos amadurecem e a gente conseguir escolher a tecnologia, né? Temos esperança grande que o briquete verde da Vale avance bem, mas pode ser o carbon capture, pode ser a eletrolização do dióxido de ferro, da Boston Metals. A gente tem acompanhado todas essas discussões. E o hidrogênio, né, que o Brasil tem uma posição competitiva. A gente sabe que as projeções ainda estão longe de um ponto de competitividade para o hidrogênio, mas se tem algum lugar que o hidrogênio pode ser competitivo, um deles no mundo é o Brasil. Né? Então, essa seria a última fronteira tecnológica para a gente conseguir atingir a nossa ambição de neutralidade até 2050. Então, uma base boa, bons projetos, boas alavancas definidas, bom posicionamento geográfico, bons produtos e o desafio que todo setor tem, que é a necessidade de fazer essa transição tecnológica. Eu estava no painel o Minas Day na terça-feira e comentei um pouco, até para quebrar o gelo com a turma, né, que há 2 anos atrás eu participei do primeiro Open Forum, né, a primeira vez que a Board Association fez um fórum muito aberto para falar sobre
transição energética. E todos os especialistas com diferentes estudos, eles falavam sobre alguns fatores que conseguiriam permitir essa mudança essa mudança no setor. O primeiro, obviamente, né, a economia circular e o uso de sucata, é óbvio. Agora, a sucata não é infinita e os países que ainda não têm um desenvolvimento alto não têm essa sucata. O segundo fator é o acesso à energia renovável. E o terceiro fator, minério de alta qualidade. E eu brinquei com a turma que quando a gente ainda tinha a biomassa e o acesso a terras produtivas, né, para biomassa. E eu brinquei com a turma que é o painel de Minas, né, que quando eu ouvia isso parecia que estava tocando o Clube da Esquina no fundo, né, de tão mineiro que era essa possibilidade, né, deputado? Essa possibilidade e esse potencial para Minas Gerais, que é onde a gente tem o nosso maior projeto de mineração na Gerdau. Eu vou falar um pouquinho sobre ele também, tá? Mas mineiro, ser mineiro é brasileiro, né? Então isso é importante. Então, obviamente, como eu falei, né, aqui é um pátio de sucata da nossa planta em São Paulo. É um vetor principal para essa estratégia de descarbonização. Mas a gente tem esses outros temas todos também que eu comentei, né? O acesso à floresta e esse carvão vegetal, né? O potencial crescimento também dessas fazendas solares, né? A gente tem essa em Midlothian, no Texas, mas a gente também fez um projeto bem relevante em Minas Gerais, 176 megawatts numa fazenda solar. E interessante como essas políticas são relevantes, né? A gente, a fundo perdido, a gente está num projeto de 10 milhões de dólares na nossa planta no Michigan para testar a injeção de hidrogênio em fornos de reaquecimento que usam gás. Então, qualquer possibilidade local, ela permite que a gente acesse um resultado de tecnologia que a gente pode usar nas outras plantas também. O projeto de 176 mega, esse citado abaixo, que o nosso braço de crescimento em novos negócios está conduzindo a Fazenda Arino, né? Solar Farm. Então, o que é esse projeto relevante, que é o projeto Itabiritos, em Minas Gerais? Ele é um projeto que vai buscar o acesso ao minério na nossa cava de Miguel Burnier, na nossa planta de Miguel Burnier. A ideia é que a gente produza 5,5 milhões de toneladas de pellet feed. Esse pellet feed ele tem um teor de ferro, como a colega Vivian comentou, ele tem um teor de ferro mais alto, então, ao natural, é um projeto que já ajuda a descarbonizar. Mas o que é interessante, né? É um projeto que ele está num nível, ele está numa altitude maior a mina e ele está a cerca de 10 quilômetros de distância, em linha reta, da nossa unidade de Ouro Branco, de rota integrada. Então, eu vou conseguir usar um mineroduto. Numa das discussões do projeto, até fiquei curioso, tá? Qual é o tamanho, qual é a potência da bomba que vai bombear esse minério, né, em forma líquida até a planta? E o pessoal falou uma potência, eu disse, não pode ser tão fraco. Não, é que é tão bom o projeto que ele desce, a polpa vai descer. Então, a gente vai usar a gravidade. Então, realmente é um projeto espetacular. E o que é mais importante, né? Eu estou usando minério de alto teor de ferro com mineroduto, reduzindo muito o trânsito na BR-040, que é um impacto importante que tem para a comunidade. Eu zero o uso de caminhões naquela região com esse projeto, para uma unidade que vai produzir produtos de alto valor agregado. Então, eu estou produzindo bobina quente, que vai para a linha branca, eu estou produzindo, né, chapa grossa, que vai para a indústria de óleo e gás, eu estou produzindo perfis estruturais, que vão ser usados em torres eólicas, que vão ser usados em linhas de transmissão, e estou produzindo aço de alta qualidade para a indústria automotiva também, com esse minério de teor de ferro mais alto. E essa é a plataforma de mineração que vai estar, obviamente, sendo usada no futuro, quando a gente tiver a transição do carvão mineral ou algum outro tipo de tecnologia, biomassa, carbon capture, ou qualquer tecnologia que se mostre madura nessa nossa plataforma de produção sustentável no futuro. Tá? Então, super importante. Dry stacking, né? Então é uma rota seco, a gente não vai ter barragem, a gente parou de operar a barragem e já está em processo de descomissionamento na nossa barragem em Minas Gerais, barragem dos Alemães, e já tem a tecnologia super madura, o projeto já entra com uma rota a seco de disposição de rejeitos, que é super relevante, um compromisso que todas as mineradoras no Brasil têm buscado também. Tá?
E o que é interessante, né? Muito se fala em novas frentes, novos negócios, redesenhos de negócio, né? A gente tem usado muito o nosso braço de novos negócios, que é a Gerdau Next, para os temas de sustentabilidade, né? O core do negócio, eu com 20 anos calçando botina e capacete nas usinas, a gente sabe que o core do negócio muitas vezes não dá tempo para a gente avaliar, testar, inovar, até aceitar que alguns negócios não deem certo, né? Então a gente tem usado muito a plataforma da Gerdau Next de novos negócios para testar essas novas alternativas, né? E as plataformas são plataformas, por exemplo, o Biratã é uma empresa nova de transformação digital que a gente está usando para ganhar um pouco daquela eficiência que eu falei no bridge inicial, então uma empresa de 4.0 transformação digital. A gente tem toda a base de Construtec, né? Então, como é que eu construo um prédio em menos tempo com menos nível de rejeito de material, com uso de perfis estruturais de aço, né? Então, essa é uma outra plataforma da Construtec e, obviamente, as que são puramente sustentabilidade, a New Wave Energia é uma empresa de produção de energia renovável, assim como outros projetos que a gente tem olhado, reutilização de coprodutos, reutilização de matéria-prima. Então, a gente, né, a solução para a transição energética, ela vem de um braço maior que a gente precisa ter no upstream, matérias-primas, energia, e também no downstream, né? Construtec, soluções para os clientes, que tipo de produto eu disponibilizo para a sociedade para que ela consiga vencer os desafios. Então, as empresas deixam de olhar só para a porta, né, da porta para dentro, elas passam a olhar em como elas conseguem agregar para outro value stream fora de si. A gente tem usado a Gerdau Next, eu tenho sido com essa bandeira muito forte dentro da empresa, dentro do conselho, que a gente cada vez mais tem que usar esses novos negócios para os temas de sustentabilidade, dentro de uma cultura aberta, dentro de uma cultura que aceita que tem de 10 negócios desses novos, eventualmente 3, 4, 5 não vão vingar, mas eventualmente a gente pode achar um oásis aí de sustentabilidade e rentabilidade para a organização também, tá bom? Então, acho que assim, de forma relativamente rápida, até para deixar espaço para o debate aqui, essa é a apresentação da Gerdau. Obrigado, estou honrado de estar aqui com vocês. Obrigado, Maurício Metz, que é o diretor corporativo industrial de engenharia da Gerdau. Eduardo, por favor, toma aí o seu lugar. Eu vou começar fazendo 2 perguntas gerais para todos os nossos expositores. A primeira delas é o seguinte: todos aqui falaram exatamente de produtos premium, produtos verdes, que é o fruto da descarbonização. Bom, mas isso tem uma relação para além da produção, para além da inovação, do desenvolvimento que acontece no interior de cada empresa. Mas o mercado é receptivo para isso? Há mercado para os custos inerentes a essa transformação da produção para que ela seja premium, que é um plus em termos a mais que você tem que pagar? Qual é a perspectiva? Quer dizer, é o outro lado, porque todos vocês aqui fizeram uma apresentação de produção, de desenvolvimento, e muito bem. Mas eu quero saber o seguinte: e o mercado está receptivo para isso? Há espaço suficiente para isso? Vocês estão otimistas com relação à expansão desse mercado prime, por assim dizer? E a segunda das perguntas é o seguinte: o Brasil hoje tem políticas públicas que auxiliam, apoiam, ancoram, estimulam esse desenvolvimento de produtos descarbonizados e verdes, por assim dizer, produtos prime? Essas são as 2 perguntas, começando com a Vivi. Oi. Obrigado. Ótimas perguntas. Que bom que eu vou começar, vocês vão ficar com a parte difícil. Com relação, eu vou começar pela segunda. Eu acho que o Brasil está se organizando. Acho que ficou explícito que a gente tem um potencial de elétrico renovável que favorece a diferenciação dos nossos produtos e já coloca a gente em outro patamar. A gente está numa discussão profunda sobre o papel das florestas nessa trajetória, que eu acho que é uma outra alavanca que a gente tem como vantagem, que pode ser explorada e tem que ser reconhecida internacionalmente. E a gente está avançando na regulação do mercado de carbono.
que vai ajudar a transformar essa visão e essa necessidade do prêmio em realidade. Então, acho que essa é a minha visão sobre a segunda pergunta. E sobre a primeira, se eu estou otimista, eu estou otimista. Se o mercado já está pagando, não está pagando. Então, assim, existem mercados de nicho. Né? Acho que os colegas apresentaram, eu estou envolvida... Você poderia dar uma explicação? O que você entende por mercado de nicho? É um mercado pequeno. Claro. Não é um mercado grande. Isso é claro, mas para que tipo de produto? Para que especificamente? Os produtos prêmios, como os que eles apresentaram, como o caso do briquete da Vale. Então, se há um reconhecimento de que o produto tem uma pegada menor, começa-se o diálogo com aqueles que querem comprar um produto zero. E aí começa a discussão do prêmio. Mas isso ainda é numa negociação de 1 para 1, ainda não se reflete num prêmio de uma commodity. Hoje, esses nichos representariam quanto em termos de produção? Você pode dar uma estimativa de produção e faturamento, pelo menos, no mercado da Vale? O que é que seria isso? Quanto por cento, mais ou menos? Se é que pode. Fica à vontade. Não dá para estimar isso ainda. É muito pequeno. E eu acho que é por isso que a gente tem adotado as iniciativas de fazer modelos de desenvolvimento em parceria, fora da empresa, para fazer esses testes. Só para complementar, isso, embora realmente seja muito pequeno o mercado... Oi? Está ouvindo agora? Alô? Alô? Agora sim. Embora seja muito pequeno o mercado e são produtos de luxo, carros de luxo, né? Aquilo high-end mesmo, né? Então, produtos que a gente pode considerar de luxo que pagam. Agora, existe uma tendência que muitos setores vão passar, tá? Agora, isso não impede que a indústria se mobilize, porque existem alavancas que permitem a descarbonização que trazem retorno financeiro ao natural, que é qualquer low-hanging fruit, o conceito de curva MAC que a gente usa no setor também, né? Então, tem coisas que ao natural eles conversam mesmo sem ter algum tipo de prêmio atrelado. A tendência é que esses setores que pagam, especificamente no aço, ele tem um impacto muito pequeno no produto final. Um veículo, por exemplo, embora tenha uma quantidade relevante de aço, no valor do veículo, o valor do seu carro é muito baixo o valor do aço. Então, a gente acredita que toda a linha high-end, né, ou que tenha, né, esse produto de marca trabalhado com os marketings das empresas, deve passar a pagar algum tipo de prêmio, mas eu não acredito que ele seja suficiente para financiar a transição. Então, a gente vai precisar de políticas públicas, a gente vai precisar de acesso, a gente vai precisar de infraestrutura, a gente vai precisar ter um entendimento regional relevante e estruturado, tá? O lado positivo é que para qualquer linha que a gente olhe de acesso a recurso natural e fator competitivo, o Brasil, de novo, como eu falei lá na música do Clube da Esquina, ele está bem posicionado, né? Não tem nenhum fator natural que não permita o Brasil crescer economicamente, sendo cada vez mais sustentável. Né? Então, a gente precisa falar de Amazônia, a gente precisa falar de cuidado com as florestas, mas a gente também precisa falar dos outros fatores que vão permitir essa economia verde. Eu acho que, em termos da neoeconomia e da economia verde, que o governo federal tem falado, eu acho que tem uma linha muito adequada nesse sentido. Tá? Tem potencial. Então, eu vou... Tá saindo som? Tá, né? Alô? Tem potencial. Nós temos exemplos já em que a gente já começa a precificar. A nossa bauxita tem um prêmio de qualidade, a bauxita do Brasil, tanto de Paragominas quanto a própria MRN, pela qualidade dela de alumínio e baixa sílica. E a gente está tentando aplicar o mesmo conceito para o carbono, então precificar isso ao longo da cadeia. O que eu vejo de potencial... Nosso principal target são os bens de consumo de alto valor agregado. Então, a gente está falando de carro de luxo, né, Mercedes, Porsche, etc., que tem um reconhecimento. Mas tem um volume baixo, estou repetindo o que você está falando, mas para chegar num ponto. Ainda é um volume baixo, não vai pagar a transição, mas eu acho que a nossa pergunta também não é quanto dinheiro a mais eu vou chegar no mercado em 2050, mas é quem é que vai chegar no mercado em 2050. Porque se você não tiver um produto de baixo carbono, de repente você não vai estar no mercado em 2050. Então acho que essa é uma combinação, isso a gente tem discutido com alguns parceiros,
existem duas rotas de entrada do valor econômico. Uma é no preço, né? Real, dólar por tonelada, o cara vai pagar mais porque você tem um carbono baixo, etc. E a outra, à medida em que você tem uma atuação na cadeia inteira, a sua capacidade de rastreabilidade ao longo da cadeia também vale. Porque você pega uma Mercedes, eles têm 3.000 fornecedores, é uma cadeia gigantesca de controle. A Europa hoje está colocando regulamentações cada vez mais restritas. Isso é um custo para a própria marca, né? Então, eles têm uma tendência, e estão demonstrando isso, a definir os parceiros e falar, olha, eu não quero um parceiro, eu não vou comprar de você um alumínio ou um aço. Eu quero ser o seu parceiro até o começo da sua cadeia. Porque isso diminui o estresse dele em relação ao mercado, diminui o custo de compliance, de manutenção, certificação e protege mais a marca. Isso também tem um valor, né? Então, acho que mais do que o carbono, a gente começa a falar de biodiversidade, a gente já começa a ouvir cada vez mais de offset de biodiversidade, que acaba criando o mercado. A gente não tem, eu acho que a gente não vai ter um offset social, não faz sentido ter offset social, mas também o social entra na equação. Como é que você entrega isso para uma Mercedes? Como é que você entrega isso para a Porsche? Precificar isso ainda não está muito definido, mas que o potencial está lá, ele está. Obrigado. Obrigado. Uma outra pergunta geral aqui vai na direção seguinte. E acho que foi Maurício que tocou nisso, ano passado. Hoje, otimistas e pessimistas começam a convergir para o fato de que nós não vamos conseguir alcançar a meta de 1,5%, né, acima da temperatura global pré-era industrial. E óbvio que praticamente todo o planejamento feito em termos das empresas, mas também mais amplamente, né, pelas nações, etc., e o cronograma e o que fazer, estavam condicionadas por esse objetivo. Como é que vocês veem a possibilidade do impacto nas empresas de vocês, e mais amplamente no próprio setor privado, da mudança, digamos, dessa meta, se nós começarmos a ter que trabalhar com metas de 2, 2,1 ou 1,8, por exemplo? Vocês acham que isso vai levar a um afrouxamento, digamos, né, no cronograma que vocês têm estabelecidos, ou vocês acham que dá para manter, mesmo com essa mudança, e que, em termos competitivos, ou seja, de competição de mercado, aconteçam, né, na outra ponta, mudanças nesse cronograma? Ficou clara a pergunta? Então, vamos começar com a Vivi. Só pergunta difícil, né? tá fácil. Bem, eu apresentei que... Para poder bem explorar o potencial. Não, o painel está maravilhoso, estou adorando, muito obrigada. Mas, vamos lá. Eu acho arriscado abrir mão da meta, agora, de 1,5 grau. Por outro lado, como eu mesmo apresentei, as próprias metas da Vale não estão alinhadas a 1,5 grau para o médio prazo. Então, talvez a minha visão seja uma questão de tempo. Acho que a gente tem uma entrega que tem que ser feita em 2030 e a gente tem que ter a visão 2050. E eu acho que essa visão 2050 não deveria estar desatrelada à ciência. Posso complicar um pouquinho mais? Imagine que há uma mudança, eu não torço por ela, muito pelo contrário, espero que ela se mantenha. E você tem um conjunto de acionistas. E é evidente que tem um trade-off de custos entre você manter uma pressão, você manter uma velocidade, ou você reduzir a sua velocidade. Isso tem efeito sobre os ganhos, sobre os custos, sobre o mercado, sobre tudo. Então, mesmo assim, você acha que é preciso manter? Eu acho que é preciso manter o alinhamento, principalmente para o prazo de 2050. Não deveria abrir mão do reconhecimento de todo o estudo científico que foi feito em torno disso. Por outro lado, a gente está vendo essa discussão que você trouxe acontecer. O mundo não está com metas ambiciosas o suficiente para atender 1,5 grau. E isso já está gerando impactos físicos, riscos físicos nas operações. Então, eu acho que aí nos próximos anos a gente vai começar a ver esse trade-off aparecendo nas contas também. Então, além do custo, se por um lado você vai ter o atraso em ter que aumentar os custos para descarbonizar, se é que isso vai acontecer,
Por outro lado, você vai ter um aumento dos custos por causa dos eventos que vão começar a vir cada vez mais intensos. Então, perdas, destruição de infraestrutura, que você vai ter que lidar com isso. E que talvez tire você do mercado por um momento. Então, eu acho que a visão da ciência não deve ser desconsiderada. A gente deve reconhecer a limitação e conseguir atendê-la. Então, no nosso caso, a gente tem tido muitas conversas com investidores internacionais. Posso citar aqui o Climate Action 100, um dos maiores, um dos grupos dos investidores mais focados nas questões de mudanças climáticas. E a gente tem que dar transparência. Eu acho que o mais importante para o setor empresarial, na minha visão, é dar transparência, que nem a gente está fazendo. Eu vi as 2 apresentações de vocês com pegada de carbono. Ou seja, a gente está evoluindo em tal grau a transparência que a gente está levando a discussão que antes era feita no nível da empresa, emissões de escopo 1, 2, agora no nível do produto. Porque quando a gente leva essa transparência no nível do produto, você permite deixar a conversa mais clara em termos de qual prêmio que você tem que ter para viabilizar aquela descarbonização. Não vai pagar a conta, mas vai mostrar que é viável pagar um pedaço da conta. Talvez isso faça com que a gente saia da inércia e comece a entregar alguma coisa, e aí a gente desconhece o impacto que isso pode ter na transformação da cadeia como um todo. Pode ser que as coisas acelerem mais rápido. Eu acho que a gente não devia perder tempo dentro do setor empresarial e dos governos e ficar, agora eu não vou olhar para a meta 1,5 graus, vou olhar para a meta... Eu vou olhar para o que dá para fazer e o que o preço de carbono está viabilizando pagar. Então, por isso que essa discussão toda sobre preço de carbono, mercado de carbono, é muito relevante. É mais relevante do que qual vai ser o impacto no NDC se a ONU mirar em 2 graus e não 1,5 graus. É a minha opinião. Eu fiz essa pergunta porque, recentemente, uma grande empresa de óleo, com o fato da guerra Rússia e Ucrânia, e, ao mesmo tempo, o aumento da demanda, que nós estamos tendo uma demanda em termos de óleo, começou a haver uma divisão no board dela global, que era de reduzir os investimentos em termos de renováveis e procurar ampliar exatamente o downstream, ou seja, ampliar a produção, digamos assim, do próprio óleo, né, e reduzir essa possibilidade. É por isso que me referia a conflitos, não só em termos lá, mas também em termos das próprias empresas. Bom, passando a palavra agora para o Eduardo, pela sequência. Ô, Eduardo, eu errei, mas vai você mesmo, vai. Era para seguir o Maurício. Mas eu notei que você estava com apetite. Mas você estava com apetite. Você estava com apetite. Fica à vontade. Deu uma respirada tão forte, né, que já foi. Não, é porque a pergunta é interessante. A energia afetou a hidro. A gente tem uma presença forte na Europa com uma atuação muito intensiva do ponto de vista de consumo elétrico. E com a guerra da Ucrânia, né, com a invasão da Ucrânia, os preços dispararam, né, e isso afetou, obviamente, né, e o mercado ainda não se recuperou, né, então a gente vê aí o consumo de matéria-prima. Nós somos os maiores consumidores de soda cáustica no mundo, né, e o preço da soda cáustica não caiu, está alto. Então a gente está num momento de mercado que está sentindo esse reflexo, e a empresa, como aposta no futuro de baixo carbono, nós temos aí nos próximos 2 anos um CAPEX brutal para viabilizar essa transição. Então o fuel switch é muito caro, né? A gente tem manutenção do mineroduto, a gente tem uma série de investimentos que são a nossa transição para o carbono Reduxa 3.0, Reduxa 2.0. O que me diz que, para as empresas, eu coloco a gente, né, nós, as 3 empresas que estão aqui, que têm visão de longo prazo, e a gente é obrigado a ter, né, porque um plano de mina, nosso plano de mina é até 2060, então a gente está sempre planejando, o plano de curto prazo é 5, 10 anos, né, então a gente não vê daqui a 2 anos, a gente está vendo lá para frente. Então a gente tem essa visão de longo prazo, e os nossos acionistas acreditam realmente que não tem muita escolha. Os CNPJs pesados, também como nós somos, nós não vamos ser os primeiros setores do mundo a serem relaxados caso haja um relaxamento de qualquer meta. Então, e isso está muito claro com a regulamentação na Europa, principalmente. A Europa está se travando. Ela está colocando barreira de border, né? O CBAM está colocando regulamentação agora em Sustainability Due Diligence.
que vai obrigar a gente a reportar, ou seja, eu não vejo relaxar o gargalo, e aí, muito pelo contrário, eu vejo os nossos acionistas apostando. Não, mesmo que você tenha um relaxamento, a ideia é manter, se não apertar mais o passo nesse processo. Bom, Maurício, você ganhou um bônus de tempo. Agora é a sua vez. Tá bom. Bom, eu entendo que esse tipo de discussão, sendo bem sincero, não deveria estar no board, nem no nível executivo das empresas, se a meta vai mudar ou não. O nível de conhecimento que as empresas têm ganhado, eu presenciei isso dentro da Gerdau, é exponencial. O nível de conhecimento das alternativas, de como é que mede. Agora, e as descobertas da sociedade também são recentes. Se você pegar a COP agora falando sobre metano, né? Então, assim, muita coisa nova tem surgido e muito conhecimento tem sido gerado. Eu estava no painel anterior, com a Anshan, né, aqui próximo do Pavilhão Brasil, sentou um colega da VEG do meu lado e falou, olha, nós estamos pesquisando CCS, é uma tese de investimento nossa, vamos sentar junto para conversar. Isso nunca teria acontecido se não tivessem esse Acordo de Paris, essas metas, a regulamentação, a vinda do mercado de carbono. E a ciência das empresas e dos executivos, que é um caminho sem volta. Então, se é 1,5 ou 2, não vem ao caso. A gente precisa fazer tudo que está na nossa mão, pegar aquele bridge de emissões, pegar o portfólio de produto, ver se tem modelos de negócio novo, tudo que está na nossa mão para avançar. Eu, sinceramente, para mim, eu acho até irrelevante, porque o desafio é grande, mas a gente tem que cumprir o nosso papel. Será que é mesmo irrelevante, Maurício? Porque se você depende da ampliação dos seus nichos para você fazer exatamente, se não pagar toda a transição, mas pelo menos ampliar a sua fatia interna, quem está lá comprando, se você tiver uma revisão, tá certo, para mais disso daí, também pode desacelerar a sua compra dos seus produtos verdes. Portanto, não é que eu esteja aqui querendo fazer um papel, né, de advogado do diabo, pelo contrário. Meu lado é outro, e muito claro, não tenho dúvida, mas eu acho que são riscos que a gente começa a ter, que estão ficando, mas ainda ontem se falava de uma grande necessidade até a COP30 de não permitir que o Acordo de Paris morra, né? Ou seja, que ele, enfim, ele venha a ter outros problemas. E quando a gente observa aqui o que eu chamo de ganhos laterais, por assim dizer, o que a gente está enfrentando, nós falamos sobre isso há algum tempo, e a ampliação, por exemplo, da litigância climática, que foi uma coisa também que a gente conversou a esse respeito, que é um pouco fruto de eventos extremos e, ao mesmo lado, a governança climática não avançar, né, firmemente no sentido de superar o problema. Não é isso? Eu pergunto se alguém na plateia gostaria de fazer alguma pergunta. Nós estamos chegando ao fim do nosso painel. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Bom, se não, você quer fazer? Pois não, Alexandre. Eu sabia. Bom, Raul, gostaria de saber um pouquinho das empresas, né? A gente fala muito sobre mitigação, né? Nós estamos aqui no painel de descarbonização, mitigação, e tem um lado da adaptação que a Vivi abordou um pouquinho. Eu gostaria de saber um pouquinho sobre as empresas, né, análise de risco, mapeamento dos riscos climáticos envolvidos à adaptação de cada empresa. Só, você está vendo? Depois o mal não sou só eu. A gente tem mais 1 hora, isso? Olha, podemos estender, sem problema. Vamos lá. Vivian? Eu começo de novo? Tá bom. Posso? Vamos lá. Tá bom. Obrigada pela pergunta. A gente já tem, de uma forma geral, as empresas, a gente se organiza, seja através das associações, ou seja, internamente, para conseguir identificar o que as mudanças climáticas podem impactar dentro dos nossos modelos de negócio. Aí a gente pode citar alguns frameworks que ajudam a nos organizarmos para fazer o endereçamento dessas questões. Mas, assim, quando a gente olha só para a parte do impacto físico, ou seja, quais são os riscos atrelados às suas operações por causa de um aquecimento global, a gente conta com ferramentas e modelos para conseguir identificar o que isso significa em cada região, porque o impacto vai ser diferenciado. Então, a gente olha lá o aumento de temperatura, o aumento da pluviometria, a incidência de raios até pode ser impactada. Então, o primeiro passo é identificar quais são esses impactos, e o segundo passo é identificar como que esses impactos significam risco.
que, como o Maurício falou, a gente tem operações que já contemplam longo prazo. Então, já são operações bem resilientes a mudanças físicas. A Vale, por exemplo, no norte do Brasil, já conhece a sazonalidade do regime de chuvas e isso já afeta o regime produtivo. Então, já há uma certa habilidade em conviver com essa incerteza. O problema é que ela pode ser muito maior. Então, a questão volta para o planejamento. Como que você integra essas variáveis no planejamento de longo prazo para, na hora que você estiver implantando um projeto, fazer uma capacidade de sobrevivência a esses eventos. Então, no caso da Vale, por exemplo, o que a gente tem feito, aumenta a capacidade de estocagem no porto. Se tiver algum problema que a ferrovia pare, tem mais estoque no porto para você poder não ficar impactado tanto a operação. E esse é um exemplo do que tem sido feito. Mas eu acho que essa COP, até para considerar o que você tem falado da discussão de eventual atraso em metas, vai explicitar a necessidade de qual é o seu risco físico. Porque se os governos não estão entregando, se a gente vai aumentar mais do que 2 graus Celsius de aquecimento, qual vai ser o seu impacto? O que você vai ter que investir em adaptação? Então, acho que a gente vai ver uma pressão cada vez maior agora para deixar mais claro o impacto em custo dessa falta de ambição para o atendimento do Acordo de Paris. Obrigado, Vivian. Maurício. Alô? Eu acho que a gente já, na Gerdau especificamente, a gente há algum tempo, cerca de 6 anos atrás, a gente começou com um processo bem estruturado corporativo de gestão de riscos operacionais e até gestão de risco dos negócios. Eu acho que esses fatores de impacto de mudanças climáticas, eles entraram no meio desse processo, né? Então, obviamente, estresse hídrico, né, acesso à água, eventos catastróficos, estão lá na nossa matriz de risco. A gente tem aprendido, discutido, utilizado nossa rede de parceiros também para ajudar nesse aspecto. E, recentemente, a gente tem visto todas as instituições que certificam a gente em diferentes temas, né, relativos à sustentabilidade, todos os índices, né, todos os certificados exigindo isso. O lado positivo é que a gente já tinha uma matriz de risco e a gente está usando ela e treinando os executivos para que usem ela de uma forma racional, né, sem divagar muito em coisas que não são tão concretas, mas sim trabalhar dentro dos riscos locais de cada região. Isso é basicamente o que a gente tem feito. Isso, que é mais ou menos a mesma coisa, né? A gente já trabalha com modelagem de risco climático, já tem um tempo. Nós estamos hoje na nossa operação global, né? Então tem uma resolução baixa, digamos assim, mas com uma precisão suficiente para a gente tomar decisão de negócio. Mas no norte do Brasil, agora a gente está investindo numa resolução mais alta, olhando para os principais riscos nossos e tentando identificar como é que nós podemos adaptar a nossa produção. A gente vem notando, né, e um trabalho aí para atualização da modelagem de eventos decamilenares, porque até para avaliação desse risco, as curvas estão mudando. A gente, em Barcarena, vimos isso muito fortemente, né? Temos visto isso acontecendo. Na Amazônia, agora a gente teve seca esse ano, né? Então Minas, Rio Grande do Sul, em Minas, Rio Grande do Sul, enfim, Rio de Janeiro estava com 56 graus de sensação térmica outro dia. Então, nós usamos, sim, a gente acabou de fechar um grande estudo com uma das grandes auditorias para aprimorar isso. E aí eu adiciono o seguinte, a importância também de fazer o planejamento de adaptação a mudanças climáticas das cidades onde a gente atua. Porque ali os riscos, querendo ou não, mesmo que não sejam diretamente relacionados ao impacto da nossa produção, eles vão cair no nosso colo. Responsabilidade, né? Acabar. Enchente, falta de saneamento, enfim, todas essas questões que, se o município não tiver capacidade ou resiliência, isso vai cair no nosso colo, né? A gente trabalha em parceria com governos, os governos têm uma capacidade crescente aí de atuação, mas a empresa vai fazer parte disso. Então a gente tem investido. Barcarena hoje é um hub da Amazônia de adaptação a mudanças climáticas, e isso tem nos ajudado também a fazer um planejamento de como é que a gente pode investir para a adaptação desses municípios.
Muito obrigado, Eduardo. Nós estamos chegando ao fim do nosso painel e eu pergunto se o presidente da Frente Parlamentar Mineração Sustentável, o deputado Zé Silva, queria fazer uso da palavra. Bem, nosso presidente Raul, atentamente aqui com uma escutatória de mineiro, né? E quando vejo aí a executiva da Vale falar, e ser basicamente um consenso a questão dos fatores de risco, e quando a gente fecha o balanço, e nós teremos basicamente no dia 11, né, participo do G77, de todas essas, os fatores que foram colocados aqui para fechamento do relatório final, acho que também do relatório final, e parece que fica uma lição de toda esse período do balanço dos países, que as empresas terão que transformar os fatores de risco em determinantes, né? Acho que esse parece que vai ser um dos pontos que nós teremos, de que os comitês de risco serão comitês de fatores determinantes da nova economia. E quando eu faço muita sinergia da situação do agro com a questão da mineração, por questão muito... O agro precisa tanto, como a vida toda precisa da mineração, e desde que nós decidimos aí, com o apoio do IBRAM e outras entidades importantes aí do Brasil, de ter a frente parlamentar da mineração sustentável, nós vemos caminhando, e também da mineração, dois pontos são muito fundamentais, e aqui dessa COP, com certeza, levaremos mais ainda essa certeza da necessidade de investir em políticas públicas, quando foi feita as duas primeiras perguntas aqui. E quando nós falamos dessas políticas públicas, um dos pontos mais fundamentais é o conhecimento geológico, investimento em pesquisa mineral. Até para que esses fatores de risco sejam fatores que se transformem em fatores determinantes, sejam colocados como uma obrigação de Estado. Mais cedo, falando aí numa interação com a presidente da Embrapa, junto com o Jorge Viana, da Apex, e também presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais, fazendo uma análise de qual que é o balanço do Brasil desse fechamento. Demais quando foi revista a nossa meta. Então, para nós, a lição do dever de casa, e vou levar isso para o parlamento, levar para a mineração, também para o agro, é que o Brasil não terá essa dificuldade, na minha visão, de cumprir as metas pactuadas, mesmo com a revisão, mas é preciso, está muito dentro aqui do título desse painel, o Brasil precisa ter com mais clareza as estratégias de cumprir a meta. E aí, presidente Raul, é fundamental o setor da mineração, que tem esse papel muito estratégico na economia brasileira, e talvez seja um dos mais imprescindíveis para outros setores como o agro cumprir a meta, porque está muito ligado ao agro, o cumprimento das nossas metas. Eu falo isso porque se nós resolvermos a questão do desmatamento, e estava lá o diretor de redução de desmatamento, o professor Raoni Rajão, que é lá da UFMG, se nós resolvermos, eu creio que nós cumpriremos a meta. E aí, quando fala de estratégia e oportunidade da mineração, mas especialmente das boas práticas, presidente, eu tenho certeza que a mineração será um dos pilares mais fundamentais para cumprirmos as metas que o Brasil pactuou. E, já que falou tanto de Minas aqui, da Gerdau, que ele disse que ela originou do Rio Grande do Sul, mas eu acho que até o sangue já é mineiro, né? Porque Minas é um estado tão fundamental como é para a Vale e para todas as outras companhias, né? Mas nesse ponto é fundamental que a mineração ela tenha aí o nosso caderno dessas boas práticas para a gente cumprir essa meta tão estratégica aí para o Brasil e para o mundo, né? Muito obrigado, presidente. Bom, pessoal, chegamos ao fim do nosso painel, mas quem faz o encerramento é ela.
Eu quero agradecer, antes da senhora Claro. fazer o encerramento, aos nossos painelistas, que realmente foram muito ricos na exposição, e as perguntas que foram fáceis responderam realmente com amplitude e profundidade. E agradecer a todas e a todos que aqui se encontram nessa plateia. Muito obrigado.